Olá pessoal, tudo bem? Voltamos então com a licitação e agora vamos falar da modalidade pregão. Na tela, vamos lá então? Olha só pessoal, nós falamos das demais modalidades e agora a modalidade pregão. Para que serve o pregão? Pregão é para fazer aquisição de quê? Bens e serviços considerados comuns. E a lei vai dizer que a lei do pregão, que é a lei 10.520, fala que bens e serviços comuns são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais no mercado. E aí, super simples esse conceito, né? Esclarecedor da lei. Na verdade, só que é o famoso só que não, né, pessoal? Por quê? É um conceito que a lei deu de bens e serviço comum que é bem complexo. Então, primeiro, pregão não vai vender nada, é só para fazer a aquisição. De quê? De bem e serviço considerado comum. E o que seria bem e serviço comum? Segundo a lei, a gente viu que ele tem os seus padrões de qualidade e desempenho definidos objetivamente pelo edital. Significaria, em resumo, palavra-chave, são bens e serviços de fácil especificação. Tudo que for de fácil especificação entra em bem e serviço comum. Então, tudo que você consegue facilmente especificar no edital, sem ter que ficar dando muitos detalhes, é considerado bem e serviço comum e caberá aquisição mediante a modalidade pregão. Se eu falo para você, por exemplo, eu quero comprar quero comprar copos descartáveis. Você consegue descrever facilmente um copo descartável no edital? Seus padrões de qualidade? Consegue. Olha, queremos comprar 50 mil unidades de copo descartável, 200 ml, copo tem que ser de espessura pelo menos tanto, e coloca até um copo como exemplo, para você poder, para quem vai participar, poder visualizar. Fácil especificação, consegue fazer a aquisição mediante pregão. Então isso é utilizado para essas situações. Quando você está na sua casa, mexendo na internet, vai fazer uma compra pela internet de um notebook, por exemplo, você vai ter a descrição do notebook e uma foto do lado. Aquela foto, muitas vezes, ela é meramente ilustrativa, que não vai coincidir com o notebook que você está comprando. Então fala, notebook, tantos reais, aí coloca lá, tela, tantas polegadas, peso, tantos quilos, memória RAM, memória tal, não sei o que, processador. E você vai ter ali as especificações gerais, você saberá exatamente o produto que você venha comprar. Isso é considerado bem e serviço comum. Agora, fazer uma compra de um produto que é altamente complexo, imagina só, a Receita Federal quer comprar um scanner que é para passar aqueles containers gigantes. E tem que especificar demais como que é o scanner, o que ele faz. Isso é complexo. Não dá para fazer aquisição mediante a modalidade pregão. Eu vou ter que fazer pelo convite, pela TP ou pela concorrência, conforme o valor da aquisição. Serviços comuns. Serviço de empresa de limpeza, serviço de empresa de segurança, serviço de empresa de jardinagem, são serviços comuns que cabe aquisição por pregão. Outro caso aqui, compra de ar-condicionado. Você consegue descrever um ar-condicionado no edital? Consegue descrever? Sim. Quero comprar ar-condicionado de pelo menos aí 12 mil BTUs, padrão de energia, padrão pelo menos A, e vai descrever. Descreve, todo mundo que quer participar vai conseguir identificar o objeto realmente a ser adquirido pelo órgão, pela entidade, e vai oferecer a sua proposta. Então é para isso que serve o pregão. Aquisição de bem e serviço considerado comum. Fechado? Olha só, a gente vai ver que no pregão tem uma combinação de proposta escrita e lances verbais. Antes eu quero falar de dois pontos. Que pregão não tem limite de valor. Muito cuidado com isso. Pregão não tem limite de valor. Tem muita questão que coloca, desde que o bem a ser adquirido seja comum de até tantos mil reais, caberá o pregão. Não tem limite. Pode ser de 1 milhão, de 2 milhões, de quantos mil reais forem. Sendo bem e serviço comum, caberá a modalidade pregão. Fechado? Outro ponto importante, critério de julgamento é pelo menor preço no pregão, viu pessoal? Então, pregão é pelo menor preço. Você não vai usar no pregão, de acordo com a lei, maior lance, oferta, técnica e preço. Pregão é pelo menor preço.
Já houve uma questão de concurso que admitiu para adquirir bens de informática, técnica e preço, utilizando o artigo 48 da Lei 8666. Só que isso é muito excepcional. A sua resposta para a prova é pregão, sempre pelo menor preço. Fechado? Olha só. Então, pregão tem uma característica de ter proposta escrita e depois lances verbais. E como que isso vai funcionar? Está escrito aqui e eu vou explicar para vocês. Olha só. Então, no pregão, primeiro que tem já uma inversão de fases. Então, se eu pego aqui a modalidade concorrência, que é a mais completa, concorrência vai começar com a divulgação do edital, depois vem a habilitação, depois vem julgamento, depois vem homologação, e a fase final de adjudicação. Não é isso? No pregão é parecido, mas tem inversão de fases. No pregão, como que vai funcionar? Começa com a publicação do edital, só que depois vem primeiro o julgamento, para depois vir a fase de habilitação. E depois inverte mais uma vez, primeiro a adjudicação, para depois vir a fase final de homologação. Olha como inverteu. Primeiro julga, para depois habilitar. Primeiro adjudica, para depois fazer a homologação. Scatolino, por que é assim? Porque é mais inteligente, pessoal. Por quê? Olha só, vem cá comigo. Na concorrência, publica o edital, primeiro vai habilitar, vai analisar a documentação de uma galera que apareceu para poder concorrer. Imagina que apareceram 100 licitantes. É analisar a documentação de todo mundo. É uma fase que cabe recurso, um pode impugnar a habilitação do outro, é uma fase muito enrolada. Depois é que vai julgar. No pregão tiver a ideia. Vamos inverter? Vamos primeiro julgar e depois vamos habilitar somente aquele que foi o vencedor e que vai realmente contratar. Se a documentação dele tiver ok, maravilha. Adjudica e homologa. Se não tiver ok, desclassifica ele, pega a documentação do listante seguinte e vai ver se ele está com a documentação ok. Então é muito mais eficiente isso aqui, por quê? Porque você não tem que habilitar todo mundo que aparece, não. Inclusive as novas leis de licitações que surgem atualmente trazem essa possibilidade já de primeiro julgar para depois fazer a habilitação, já que isso deu certo com a modalidade pregão, que é muito mais eficiente, muito mais rápido. Entendeu? Volta para a tela. E na fase aqui de julgamento, ainda tem uma particularidade que é combinar proposta escrita com lance verbal. Como que o pregoeiro faz, pessoal? Ele selecionará a proposta mais vantajosa e vai convocar a proposta mais vantajosa e todas que são em até 10% em valor maior. E vai convidar todas elas para a fase de lances verbais. Então ele apresenta a proposta escrita, pregoeiro faz essa seleção, depois tem lance verbal. E lá na fase de lance verbal ele fala assim, o pregoeiro diz, olha, a melhor proposta até agora ofereceu aqui para vender para a gente, para a União, os copos por R$10.000. Segundo colocado, você pode cobrir? Sim, ele deu 10, eu faço por 9.000. Falou, ó, primeiro colocado, você agora está em segundo. Você pode fazer um valor menor? Sim, eu posso, eu faço por 8.500. E aí começa uma negociação com lances verbais para reduzir ainda mais a proposta que foi apresentada. E ao invés de contratar e comprar por 10.000, vai comprar por 8, por 7, pelo valor que conseguir daquela relação ali. Entende isso? Então, olha só, nesse caso então, e aí a lei ainda fala assim, ó, volta aqui rapidamente, se entre a proposta de menor preço não tem pelo menos 3 propostas que vão para o lance verbal, o pregoeiro convocará as 3 melhores propostas
independentemente do seu valor. Explico. Então temos aqui, ó, julgamento, botar aqui, ó, exemplo 1. Então a menor proposta, menor preço foi 10 mil, a segunda foi 10.200, a terceira 10.250, a quarta foi, não, 10.200 não, foi 10.050, a outra 10.800 e essa aqui 10.850. Uma foi de 12, outra foi de 12.900, outra foi de 15 mil. O que o pregoeiro faz? Convocará a proposta de menor preço e todas as demais que são em até 10% maior. Então ele vai chamar essa proposta, essa outra aqui e mais essa. Todas as que são até 10% maior vão para a fase de lances verbais. Entende isso? Então, a partir daí vai começar uma negociação em lance verbal para reduzir a proposta menor preço que foi apresentada. No exemplo 2, seria assim: menor preço foi 10 mil reais, a outra foi 10.050, a outra foi 10, tá aqui, a outra foi 11.200, a outra foi 11.250 e a próxima já foi 12 mil, a outra foi 13 mil e assim por diante. Então eu tenho a proposta de menor preço, não tenho, 10 mil, e todas as que são em até 10% maior, que aqui no caso teria essa e teria mais essa aqui, ó, 10.050. Só que nesse caso aqui só tem duas, não vai ter uma competição ideal no lance verbal. Então a lei manda chamar as 3 melhores propostas independentemente do seu valor. Então vai não só a de 10 mil, a de 10.050, mas as outras duas seguintes, a de 11.200 e a de 11.250. Porque as 3 melhores propostas acima daquela de 10 mil vão para a fase de lance verbal, porque são as 3 melhores propostas, independentemente do seu valor. Então, por mais que essas duas últimas aqui sejam de valor maior do que os 10%, elas vão sim para a fase de lance verbal. Entende isso aí? Viu como que é mais eficiente você ter essa combinação, reduz o preço, e como que é eficiente você inverter ali, inclusive, a ordem, primeiro julgar para depois habilitar, só habilita quem foi o vencedor e vai realmente contratar. E veja que, vem aqui comigo na tela, olha só, vem para cá, primeiro faz a adjudicação para só depois fazer a homologação. Inverteu mais uma vez, primeiro adjudica, é o próprio pregoeiro quem faz isso, para depois ele remete o processo a uma autoridade superior que fará a homologação. Tá vendo? Olha só então, a gente viu aqui o pregão e temos então algumas observações para fazer sobre o pregão. Olha só, antes de fazer as OBS sobre o pregão, fazer essa aqui sobre as comissões em geral, que os membros da comissão têm responsabilidade solidária por todos os atos praticados pela comissão, salvo se algum deles individualmente registrar a sua posição divergente. Um membro da comissão diz assim, olha, nós vamos fazer contratação direta aqui sem fazer licitação. Um dos membros diz, não, eu não concordo. Eu estou registrando que eu queria fazer licitação, porque depois todos vocês vão responder perante o TCU, perante o controle interno, e eu não vou responder por isso. Então, se algum deles colocar a posição individual em sentido contrário, ele não terá sua responsabilidade junto com os demais. Na tela, o artigo 22, parágrafo 8º, fala que é vedada a criação de outras modalidades de licitação ou a combinação. Então, isso aqui é para o administrador. Ele não pode, no seu dia a dia, criar ou fazer combinação de modalidades. Ele não pode misturar leilão
com outra modalidade, pegar parte de uma ou parte de outra, nem criar, nem inovar. Quem pode criar é somente a lei, e é uma lei feita pela União. A Constituição, no artigo, anote aí, 22, inciso 27, artigo 22, inciso 27, fala que normas gerais de licitação é só a União quem faz. Então é só a União que pode criar novas modalidades de licitação. Quem não pode criar é o administrador, ele vai seguir aquelas que a lei veio a fazer a criação. Lembrando também que estados, DF e municípios podem fazer leis específicas de licitação, leis próprias de licitação, leis que vão detalhar as regras gerais, desde que não contrarie a Lei Geral de Licitação, que é a Lei 8666/93. Fechado? Avançando um pouco mais, vem cá comigo, olha só. Lembrando também aqui que quando couber convite, pode usar a TP e em qualquer caso caberá a concorrência. Aqui é a substituição das modalidades. Se cabe o convite, eu posso ampliar e fazer pela tomada de preços. E por que não fazer pela concorrência? Entende isso? Então, do menor para o maior eu posso fazer. Deu um valor de convite, eu posso fazer pela modalidade TP, eu vou ampliar a competição. Ou então deu um valor de TP ou de convite, eu posso ampliar e fazer pela modalidade concorrência. Então, nesse caso aqui, é a substituição. Do menor para o maior eu posso. Agora, do maior para o menor, eu não posso fazer. Porque se é um caso de concorrência, eu não posso fazer TP, muito menos convite. Eu vou ter que fazer pela modalidade mais elevada que assim a lei colocou. Fechado? Observações finais, essa aqui é do pregão. No pregão é vedada a exigência de garantia de proposta, garantia. Não pode, na modalidade pregão, exigir que o licitante tenha uma garantia para poder participar. Nas demais modalidades, pode. O artigo 31 da lei, inciso 3, fala que a comissão pode exigir lá na fase de habilitação que ele dê uma garantia de até 1% do valor do contrato que ele vai assinar. Nas demais modalidades, cabe. Na modalidade pregão, é vedada a exigência de qualquer garantia como condição de participar. Não pode. Está bem? Outra vedação. É vedada a imposição de aquisição do edital pelos licitantes como condição para participar. Ele vai comprar se ele quiser o edital. Falar assim, olha, você só pode participar se você comprar o edital? Não pode. Compra se quiser, se não quiser não compra, vai poder participar, até porque o edital está na internet hoje em dia, então ele não é obrigado a comprar, a ter esse edital em mãos, ele compra se ele quiser, tá bem? E outro, é vedado o pagamento de taxas e emolumentos. Emolumentos são outros valores, como condição para participar. Salvo se ele quiser comprar o edital, vão cobrar apenas o custo de produção pelo edital. Apenas isso. Então é vedado exigir no pregão qualquer taxa ou emolumentos, outros valores, como condição de participar. Salvo que a gente viu que ele não é obrigado a comprar o edital, mas se ele quiser comprar o edital, vão cobrar dele o preço de custo de produção. É a única taxa, é o único valor que pode ser cobrado na modalidade pregão. Entende isso aí? E no pregão, para você entender como que a lei divide, tem a fase preparatória, no artigo 3º, que é a fase interna de definir o objeto, escolher comissão, que está no artigo 3º da lei, e a fase externa, que é aquela que a gente viu, que começa com a publicação do edital, do julgamento, da habilitação, da adjudicação e a fase final de homologação. E o último ponto do pregão, no pregão há uma sanção específica, que é a seguinte: quem convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do contrato, não mantiver a proposta quando for convocado para contratar, falhar ou fraudar na execução do contrato, ou comportar-se de modo inidôneo, ou cometer fraude fiscal, olha a sanção agora,
fica impedido de licitar e contratar com todo mundo, com a União, com os estados, com o DF ou municípios, e será descredenciado do SICAF. O que é SICAF, pessoal? Sistema de Cadastramento Unificado Federal, que é um cadastramento que os licitantes, para algumas modalidades, como é o caso da tomada de preços, ele vai estar cadastrado nesse SICAF, que é o artigo 34 da lei que regulamenta, que ele está cadastrado no SICAF e já preenche ali a sua documentação de habilitação e pode participar, inclusive, de qualquer licitação naquele âmbito da federação que já está cadastrado, que já está habilitado com a documentação ok. Então, quem praticar esses atos ilegais na modalidade pregão vai ser descredenciado do SICAF. Até porque ele não vai poder licitar com a União, com os estados, com o DF, com os municípios. Por qual prazo? Pelo prazo de até 5 anos. Pelo prazo de até 5 anos, conforme for definido ali pela autoridade que aplicar a sanção, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais. Então, quem der causa a qualquer conduta dessa aqui, que são condutas de má fé, ou então condutas que realmente trazem algum dano para a sociedade, terá a penalidade. Descredencia do SICAF, não pode licitar e contratar com a União, com os estados, com o DF, com os municípios, pelo prazo de até 5 anos. Fechado, pessoal? Então, encerramos aqui a parte de modalidades de licitação. Você agora vai fazer questões sobre modalidades, para você realmente treinar, entender, fixar, saber quando cabe cada modalidade e para você ter agora também um contato mais direto com a lei. Vai no artigo 22, leia o artigo 22, o 23, todos os artigos que a gente citou em sala de aula, você agora vai fazer a leitura em casa, vai fazer questões, vai reler, é assim que você aprende, é assim que você fixa o conhecimento, é assim que você passa em concurso público. Ficamos por aqui então e até um próximo encontro, até mais.